O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Grande Oriente Médio, mas antes vocês ficam com um recado da Joana de Assis e do William de Luca. Você tem o direito de ser quem você é? E no futebol, todo mundo tem esse direito? No podcast Nos Armários dos Vestiários, você acompanha uma investigação profunda sobre a homofobia e o machismo no futebol brasileiro. Vamos ouvir histórias de jogadores, ex-jogadores, comentaristas, árbitros, entre muitos outros, num importante panorama sobre o tema e as consequências dentro e fora de campo. Tem episódio novo toda sexta-feira no GE, Globoplay e em outras plataformas de áudio. Coluna aberta. Irã é capaz de construir bomba nuclear, segundo o governo. Pois é, meu caro Matias. Eu comecei com pois é mesmo, né? Com a brincadeira lá do pois é, porque foi uma declaração muito interessante, porque foi no último domingo, um assessor do líder supremo iraniano, do Ali Khamenei, chamado Kamal Karazi, tá? Ele dando uma entrevista à Al Jazeera, do Catar, né, ao ser perguntado sobre os comentários do Joe Biden e do governo israelense, né, na visita ao Oriente Médio, né, do Joe Biden, de que eles vão impedir o Irã de adquirir uma arma nuclear, ele falou: em poucos dias conseguimos enriquecer urânio até 60%. Podemos facilmente produzir urânio enriquecido em 90%. O Irã tem os meios técnicos para produzir uma bomba nuclear, mas não houve decisão do Irã de construir uma. Tá? Então, basicamente, o que ele está dizendo é que, olha, o Irã hoje ele tem a capacidade técnica de construir uma bomba nuclear, porém a gente não quer, né? E esse não quer é para quê? Para parecer que né, nós somos muito legais, alguma coisa assim? Não, é como falar, olha, né, é um gesto de boa vontade nosso para, pensando aqui na retomada das negociações, do acordo nuclear, né? Pensando aqui as negociações que inclusive estão ocorrendo no Catar, né, e estão bem fracas, bem lentas, né? E lembrando que o governo iraniano ele sempre negou a intenção de eventualmente construir uma arma nuclear, né? Sempre falou que o seu programa nuclear era um programa pacífico, tá? E que isso fazia parte inclusive dos motivos do acordo nuclear, tá? Pelo acordo nuclear de 2015, né, do governo Obama, que o Trump saiu e aí consequentemente o Irã saiu, o limite, né, de enriquecimento era de 3,67%. Só relembrando, contextualizando um pouco para os nossos ouvintes, mas Felipe, se não é para um programa militar, por que eles precisam enriquecer urânio? Né, tanto para a questão de geração de energia, quanto também para usos pacíficos, né, de material radioativo, como, por exemplo, usos médicos. Né? Vamos lembrar que nós temos diversos usos médicos, né, de materiais radioativos. Então, nós temos esse limite. Hoje, né, o governo iraniano diz que, olha, a gente já está na casa dos 60% e vamos chegar nos 90%, e para você construir um artefato nuclear, um artefato militar, uma bomba, né, você precisa chegar em pelo menos 90%. Tá? Então, é uma declaração interessante porque ela busca colocar a bola com o time dos Estados Unidos. Tá? Fala, olha, é o seguinte, hoje a gente já está enriquecendo urânio, já estamos chegando em quase 90%, vamos conseguir construir a bomba se nós quisermos. Então vocês aí que corram, tá, para retomar o acordo nuclear, para retomar as nossas boas relações, senão a gente pode querer fazer uma bomba nuclear. Tá? Então, mexe com quem tá quieto, assim, meio, né?
É mais ou menos esse o recado do assessor do Khamenei. Lembrando que, mas Felipe, e o presidente, e o governo, e a guarda revolucionária, né, e tudo mais, o Khamenei é a maior autoridade do Irã. Isso é fato, tá? Então, colocar o assessor dele para dar uma declaração dessas não é é um cara bocudo. Ele saiu falando que não devia, ele falou demais, alguma coisa. Não, tá? Não tem essa, não. O recado é claro, né? Isso. O recado é claro. A gente pode fazer a bomba a hora que a gente quiser. Então vocês aí que se virem para retomar o acordo nuclear, lembrando que, né, o próprio governo dos Estados Unidos fala isso, o governo iraniano tem que parar o enriquecimento de urânio em prol das negociações. O Irã ele vai falar, gente, a gente estava cumprindo o acordo nuclear. Todos os relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica falavam isso. E aí o Donald Trump, porque acordou, né, quis sair do acordo nuclear, então agora vocês querem que a gente cumpra o acordo que vocês não estão cumprindo? Essa é a ótica iraniana do assunto. Tá? Então, também tem um pouco disso, de falar, olha, vocês aí que se virem para retomar o acordo nuclear, para retomar, né, essas relações, porque é problema de vocês. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do acordo nuclear aqui daqui a pouco. Só para fechar essas notícias, digamos assim, internas do Irã, o governo iraniano anunciou sanções contra 61 cidadãos dos Estados Unidos, inclusive o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, né, o nosso antigo Sesc Pompeia, dizendo que esses cidadãos eles apoiam grupos terroristas, né, no caso, especialmente, o grupo Mujahideen al-Khalq, né, que é conhecido pela sigla MEK, M-E-K, que é o grupo monarquista iraniano, né, que tem muitos partidários nos Estados Unidos, que são os que defendem um retorno do Irã à monarquia, né, que era uma monarquia, entre aspas, pró-ocidente. É a turma do chá. Inclusive eles tomam chá toda vez que eles se reúnem. E um dia vão colocar polônio nesse chá. E a outra notícia interna do Irã é que o cineasta Jafar Panahi foi sentenciado a 6 anos de prisão por ter criticado o governo pela prisão de outro cineasta, o Mohamed Rasuluf. Tá? Então, assim, basicamente nós tivemos a prisão do Rasuluf, aí o Panahi criticou essa prisão, então ele foi preso também. Tá? Ele que talvez o filme mais conhecido dele seja o Táxi, né, no caso do Panahi. Né, ele já foi vencedor dos principais prêmios dos festivais de Veneza e de Berlim, né, e no caso o Táxi talvez seja o filme mais conhecido dele. E não é aquele com a Gisele Bündchen e a Queen Latifah. Só pra... Nossa, como você lembrou disso? Essa Nossa. Bomba do cinema. Meu Deus, eu fico imaginando como é que os produtores, né, como foi o brainstorming para esse filme. Gente, vamos fazer um filme, não, quem tá bombando agora? Nossa, não, Queen Latifah, né, as pessoas adoram ela e tal. Não, mas a Queen Latifah é negra, precisamos ter uma latina. Gisele Bündchen. Esse baita nome latino. Sabe, eu quero entender qual foi o brainstorming. A Queen Latifah, que é uma convidada especial, um dos melhores episódios de Fresh Prince of Bel-Air. Sim. Maluco no Pedaço. Voltando para o Irã, sobre essas relações em relação ao acordo nuclear, ficou ótima essa frase, né? Mas o que aconteceu? Nessa semana, nós tivemos a cúpula de Astana, né? A Astana fica no Cazaquistão, porém é o nome do processo de Astana, né? Em relação à Síria. E Astana que foi rebatizada para Nur Sultan, né? Mas o grupo manteve o nome, né? Bem lembrado. É a cúpula em relação à guerra na Síria, que envolve Irã, Turquia e Rússia. E aí nós tivemos o Vladimir Putin, presidente da Rússia, viajando para o Irã, onde ele se encontrou com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e o presidente da Turquia, o Recep Erdogan, né, o nosso querido Erdogan. Também se encontrou com o Khamenei. E, junto com o Putin, foi uma delegação russa maior para assinarem, né, diversos memorandos de acordo e de investimentos, incluindo um projeto
tá, de cooperação entre a Companhia de Petróleo Nacional Iraniana e a Gazprom russa, no valor de 40 bilhões de dólares para as próximas 2 décadas, envolvendo exploração ali ao redor do Mar Cáspio, tá, e de campos de petróleo. Lembrando que o Irã tem uma das 5 maiores reservas de gás natural do mundo, tá, além de ser um país produtor de petróleo, e no caso do petróleo iraniano, que fica naquela região que a quinta série adora, né, o Cuzistão, é um petróleo de altíssima qualidade e de fácil extração. Além desse acordo de cooperação energética válido por décadas, também foi anunciado que os dois governos vão realizar, os dois países, né, vão realizar comércio bilateral nas suas moedas nacionais, tá? Ou seja, não vão usar mais dólar ou euro para fazerem comércio. Por que essa aproximação? E isso é algo interessante, que a gente já falou, por exemplo, muito das relações comerciais entre Irã e Venezuela nos últimos anos, inclusive de cooperação de petróleo. A gente já mencionou aqui que hoje uma das principais redes de supermercados na Venezuela é uma rede iraniana. E por que isso? Porque é o efeito colateral das sanções dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos impõem sanções contra a Venezuela, impõem sanções contra o Irã, impõem sanções contra a Rússia, e eu não estou questionando aqui o motivo dessas sanções, se elas são legítimas, se elas são ilegítimas, se elas são legais, porque são sanções de diversos tipos por diversas ações diferentes. O fato é, os países sancionados vão acabar se aproximando. Por quê? Vamos ao Brasil como exemplo. Um grande banco privado brasileiro, ele vai falar, putz, será que é bom a gente investir na Venezuela? A gente pode sofrer sanções, pode, né, sofrer algum efeito colateral. Será que é bom a gente comprar carga iraniana? Lembrando que nós tivemos aquele episódio de navios iranianos que foram parados no porto aqui no Brasil devido a dúvida se o Brasil poderia sofrer por violar as sanções ou não. Então o Brasil, o Banco Brasileiro, ele não vai investir num projeto na Venezuela, não vai investir num projeto no Irã e por aí vai. Agora, a PDVSA, né, venezuelana, a empresa de petróleo iraniana, a Gazprom, elas vão falar, olha, a gente já está sob alvo de sanções mesmo, então o que vamos cooperar entre a gente. Né? Então vamos abrir o nosso mercado entre si, vamos cooperar em questões tecnológicas, né? Vamos aumentar o nosso comércio bilateral. A gente vai fazer comércio em que moeda? A gente vai ficar usando dólar, que a gente já não consegue nem acessar direito? Não, vamos usar nossas reservas de dólar para outras questões mais importantes, nosso comércio bilateral, então vamos fazer nas nossas moedas mesmo. Então é isso. Como efeito colateral das sanções e também como efeito colateral da suspensão do acordo nuclear, e os nossos ouvintes mais antigos talvez se lembrem, mas vamos recapitular aqui para os nossos ouvintes mais novos. Né? Quando nós tivemos, em 2015, as negociações para o acordo nuclear com o Irã, os países europeus estavam babando, salivando de poder entrar na economia iraniana, porque a gente está falando de uma economia grande, de um país grande e de uma população grande que quer consumir. Tá? Uma população que sofre com as sanções. Então, assim, hoje o cidadão iraniano ele compra o quê? Ele compra o celular chinês por conta das sanções. Né? Não que comprar o celular chinês seja um problema, estou dizendo que isso beneficiou os produtores chineses, as fábricas chinesas, as empresas chinesas. Em 2015, né, o então presidente do Irã fez aquele tour, por exemplo, pela França, assinando contratos bilionários com Peugeot, com Airbus, com empresas que queriam vender para o Irã. Hoje, essas empresas, os países europeus, vão ficar para trás, porque com a suspensão do acordo pelos Estados Unidos, né, o Irã agora vai falar, olha, eu vou se aproximar com quem não vai ter medo de sanções dos Estados Unidos, porque já está sancionado. Então teve aquele acordo com a China meses atrás, agora acordos com a Rússia, né, os acordos com a Venezuela, todo esse tipo de cooperação. Isso a gente falando das relações, né, bilaterais entre Irã e Rússia. Agora, falando, né, do processo de Astana, da reunião entre os 3 líderes, nós tivemos basicamente o Irã e a Rússia falando para a Turquia não expandir suas atividades militares na Síria. E a Turquia falando basicamente que, olha, se for do nosso interesse nacional, né, se for do nossa necessidade de segurança,
né, nós vamos sim interferir na Síria, entrar na Síria. Por isso, inclusive, nessa semana, nós tivemos um aumento da atividade aérea russa na Síria, né, como uma espécie de recado para a Turquia. Falaram também da questão dos grãos em relação à Ucrânia, que a gente vai falar no bloco principal, no cheque, e tivemos um momento ali curioso, um momento pouco constrangedor, né, já que o Erdogan deixou Putin esperando por quase 1 minuto para o encontro entre os dois, e aí as câmeras lá ligadas, o Putin em pé, parado, esperando ali com uma cara de, meu Deus, o cara me deixou esperando, né? E, claro, o Erdogan fez isso, né, de propósito, né, para deixar um recado ali de, olha, você também precisa de mim, amigão. E o Putin, que inclusive é especialista, né, em fazer isso com os outros, né, em deixar os outros esperando por ele. Então, foi kármico, tá? Então, basicamente, a discussão sobre a Síria não andou muito assim. Mas, certamente, isso é o que a gente sabe. Por trás, né, das portas, a portas fechadas, é possível que a gente tenha tido alguma espécie de acordo, alguma espécie de arranjo, já que, aparentemente, as ações militares turcas foram, no mínimo, adiadas. Do Irã, meu caro Matias, a gente cruza a fronteira com o Paquistão. Lembrando que o Paquistão ele não faz parte, né, do Oriente Médio do ponto de vista geográfico, né, mas faz parte ali, né, do grande Oriente Médio, né, que inclui a parte da Ásia Central e o norte da África. E nós tivemos as eleições, digamos assim, estaduais da província do Punjab, que é a segunda maior província do Paquistão, a maior em população. Tá? Assim, a população do Punjab é de 110 milhões de pessoas. Então, teve uma... Pô, vocês estão falando de uma eleição provincial no Paquistão? A gente está falando que seria uma das maiores eleições nacionais do mundo. Tá? Porque são 110 milhões de pessoas. E só para lembrar também que tem um estado homônimo na Índia que justamente faz fronteira com o Paquistão. E nós tivemos o partido do ex-primeiro-ministro, né, do ex-craque do cricket, ex-primeiro-ministro Imran Khan, o Tehreek Insaf, que é conhecido pela sigla PTI, virando o placar. Por quê? Porque foram as eleições provinciais dos assentos que estavam vagos, né, aquelas by-elections, aquelas eleições para preencher assentos vagos. Então, dos 371 assentos da Assembleia Local, 20 estavam em jogo. Quem tinha a maior bancada antes das eleições era a coalizão de oposição ao Imran Khan. Só que dos 20 assentos em jogo, ele levou 15. Tá? Deu uma lavada, e com isso, o partido do Imran Khan vai governar a província mais populosa do Paquistão, onde reside mais da metade da população do país. Tá? Então, assim, dos 20 em jogo, ele ganhou 15, virando a maioria. Tá? Antes eles tinham 173 assentos, depois ficaram com 188, o que é mais do que a metade da Assembleia Provincial. Com essa vitória, o Imran Khan, né, saiu por cima, lembrando que o Imran Khan foi destituído pelo parlamento no que ele classifica como um golpe. Inclusive, os apoiadores dele, né, foram às ruas. Nós tivemos diversas manifestações com milhões de pessoas nas ruas contra a deposição dele pelo parlamento, né, pelo voto de desconfiança. E aí, ele, aproveitando essa vitória, no discurso da vitória do seu partido, ele disse que isso é um sinal, né, para as autoridades nacionais, para o Parlamento Nacional, de como as ações deles foram ilegítimas e que o único meio de seguir adiante sem incerteza política e caos econômico é realizar eleições livres e transparentes. Porque esse era o plano dele. Né? Lembrando, o Imran Khan, antes de sofrer o voto de desconfiança, ele tentou dissolver o parlamento, para então convocar novas eleições, pensando que ele seria o vitorioso dessas eleições. Aí o assunto foi para a Suprema Corte do Paquistão, que falou, não, peraí, se o voto de desconfiança já estava engatilhado, então não pode dissolver o parlamento antes disso, tem que realizar o voto de desconfiança. Então o que agora o Imran Khan está fazendo é falar, olha, eu venci de lavada na maior província onde vive mais da metade da população do país.
vocês então aí na capital, no parlamento, têm que realizar novas eleições para garantir a estabilidade nacional. Tá? E infelizmente, junto com tudo isso, nesse último mês, tá? Nesse mês de julho, tá? Nós tivemos pelo menos 282 pessoas mortas no Paquistão devido às grandes enchentes e enxurradas causadas pelas chuvas das monções. Tá? Pontes, rodovias foram danificadas e pelo menos 5.000 casas foram destruídas ou danificadas nesse mês de chuvas. Do Paquistão, a gente pega um avião até os Emirados Árabes Unidos, né? Não sei se tem ali uma fronteira marítima, acho que não, acho que a distância não dá, mas é possível que tenha, mas acho que não. Mas o fato é, nos Emirados Árabes Unidos, no aeroporto de Dubai, foi detido o advogado que reside na Virgínia, Assim Ghafor. E por que ele foi preso em Dubai? Ele foi preso por acusações de lavagem de dinheiro. E quem é esse advogado? É o advogado que representou a família do Jamal Khashoggi nas cortes dos Estados Unidos. Ele é cidadão dos Estados Unidos e advoga nos Estados Unidos. Tá? E ele foi preso em Dubai por essas acusações de lavagem de dinheiro, que ele foi condenado em absentia, tá? Ou seja, foi condenado sem estar presente no próprio julgamento, nos Emirados Árabes Unidos. Tá? O governo dos Estados Unidos afirmou que não há nenhum indício de que tenha relação com o caso Khashoggi, tá? Porém, grupos de direitos civis e grupos de advocacia da Virgínia falaram que ele ter sido preso nos Emirados Árabes Unidos por uma acusação que ele foi julgado sem estar presente é um caso de violação dos direitos de um cidadão dos Estados Unidos e de uma prisão claramente com finalidade política. Tá? E lembrando, ele é advogado da família do Jamal Khashoggi. Tá? No final de semana, né, no último final de semana, nós tivemos ali o final da viagem do Joe Biden ao Oriente Médio, ali quando ele visitou a Arábia Saudita. E se encontrou com Mohammed bin Salman, inclusive, né, realizando uma conversa bilateral, né, com o príncipe, que ele havia, né, já dito que não se contraria. Né, a gente até comentou no último programa que na campanha, né, do Joe Biden, ele disse que trataria a Arábia Saudita como os párias que são. E assim, de concreto, nós não tivemos absolutamente nada dessa viagem. Quando eu digo de concreto, assim, coisas assinadas, né? Teve o Joe Biden falando, olha, os Estados Unidos não vai se afastar do Oriente Médio, os Estados Unidos, né, é um parceiro confiável, inclusive vocês podiam bombear mais petróleo aí, produzir mais petróleo para diminuir os preços internacionais que estão complicando minha situação lá em casa por causa da inflação. Esse negócio aí de direitos humanos é importante, mas a gente troca direitos humanos por petróleo, não tem problema, a gente já está fazendo isso já tem uns 70 anos, né, então não tem problema nenhum, tá? E ainda por cima, além de não ter nada concreto, ou seja, não foi assinado nada, nós tivemos um momento ali de torta de climão. Por quê? O Joe Biden disse para os jornalistas que, com relação ao assassinato de Khashoggi, eu abordei o tema na reunião, deixando claro o que eu pensava na época e o que eu penso sobre isso agora. Eu disse muito francamente que um presidente americano ficar em silêncio sobre uma questão de direitos humanos é inconsistente com quem somos e quem sou eu. Ele basicamente disse que não era pessoalmente responsável por isso. Eu disse que achava que ele era. Então ele foi lá, né, e disse que confrontou o MBS sobre o assassinato do Khashoggi. Aí, depois da visita, né, o governo saudita soltou uma nota dizendo que a Arábia Saudita está trabalhando para evitar incidentes lamentáveis, né, e colocando que no mesmo ano da morte do Khashoggi, incidentes lamentáveis semelhantes ocorreram e outros jornalistas foram mortos em outras partes do mundo. Os Estados Unidos também cometeram vários erros, como o incidente da prisão de Abu Ghraib no Iraque, dentre outros. Tá? Então, basicamente falando, quem é os Estados Unidos para questionar a gente sobre direitos humanos? Só que a torta de climão veio mesmo na entrevista do ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, o Adel Al-Jubeir, que em uma entrevista a um veículo de mídia dos Estados Unidos, que eu vou deixar o nome em suspenso por enquanto,
disse que eu não ouvi essa frase em particular, ou seja, sobre o Biden ter cobrado o MBS sobre o assassinato do Khashoggi. O presidente mencionou que os Estados Unidos está comprometido aos direitos humanos por conta da Constituição, e ele fez o ponto que os presidentes dos Estados Unidos, isso é parte da agenda de todos os presidentes dos Estados Unidos. Basicamente, então, o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita contradisse publicamente o Joe Biden, falando, olha, ele não falou porcaria nenhuma de Khashoggi. E essa entrevista foi aonde? Na Fox News, que é a principal emissora conservadora de direita, com ligações ao Partido Republicano, muita admiração pelo Donald Trump, e que vê o Joe Biden como capeta na terra. O Joe Biden, por sua vez, depois disse que o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita não estava falando a verdade. Então ficou ali uma troca de um chamando o outro basicamente de mentiroso, né, depois da visita. Então assim, um clima muito amistoso, um baita clima legal. Da Arábia Saudita a gente vai para o Iraque, né, no dia 20 de julho, anteontem, já que ataques turcos no norte do Iraque teriam deixado 8 pessoas mortas e 20 pessoas feridas, segundo o governo curdo do norte do Iraque. O detalhe é que parte desses ataques atingiram o resort que fica no distrito de Zaco, tá? Um resort chamado Barak, e dessas mortes, 8 eram turistas, eram pessoas que estavam no resort, ali curtindo suas férias e tal. A Turquia nega, a Turquia diz que atacou grupos terroristas que poderiam estar utilizando os civis como escudos humanos, porém diversos países da região manifestaram, né, a solidariedade ao Iraque e condenaram o episódio, condenaram o que classificaram como um ataque turco. Tá? Então o Egito, por exemplo, foi muito claro em dizer que foi um ataque brutal contra turistas no Iraque que deixou civis mortos. E é mais um episódio, infelizmente, na verdade, de um processo que a gente já mencionou aqui, que é o fato de que a soberania iraquiana ela tem sido cada vez mais transformada, né, como uma ficção. A gente teve ataque dos Estados Unidos dentro do solo iraquiano para matar o Soleiman, aí nós tivemos represálias iranianas dentro do território iraquiano, a Turquia realizando ataques dentro do território iraquiano. Então a soberania do Iraque é tratada como uma ficção já tem alguns anos, né, infelizmente. Na Síria, nós estamos tendo a filmagem de um filme chamado em inglês de Home Operation, né, que é um filme chinês, um filme produzido pelo Jackie Chan, que está utilizando uma cidade, né, a cidade de Al-Hajar al-Aswad, que é uma cidade que foi destruída pela Guerra Civil Síria, como um grande set para a Guerra do Iêmen, porque o filme retrata a evacuação de civis chineses pelas forças militares chinesas em 2015 do Iêmen, durante a Guerra Civil Iemenita, né, durante a Guerra Civil que dura até agora. E aí estão usando a cidade síria destruída, né, como um grande set, né, para o filme. E repito, ele é produzido pelo Jack Chan. Então tem rendido algumas histórias curiosas, algumas imagens curiosas para os nossos ouvintes que se interessarem por ver, né, por ver né, mais informações sobre isso, fica a sugestão. Falando em Síria, o governo israelense, nessa última madrugada, tá, do dia 21 para o dia 22, realizou um ataque perto do aeroporto de Damasco, que deixou 3 soldados sírios mortos. Tá? Falando em Israel, 3 notícias em relação a Israel. Cruzamos ali a fronteira nas colinas de Golã. Primeiro, o Israel realizou ataques aéreos contra a faixa de Gaza no início da semana, afirmando que atingiu depósitos de foguetes depois de foguetes terem sido lançados contra território israelense. Tá? Segundo o governo israelense, não tivemos vítimas fatais, apenas danos materiais. E também relacionado a Israel e relacionado a essa viagem, né, do Joe Biden, que passou por Israel e por Arábia Saudita, né, nós temos uma questão geopolítica, uma questão geográfica muito importante, que faz parte ali do cenário que leva à Guerra dos 6 Dias, em 1967, que é a questão do Estreito de Tirã.
ele fica ali entre a Península do Sinai, né, e a Península Arábica, e controla a passagem entre o Golfo de Aqaba e o Mar Vermelho. É engraçado que eu estou gesticulando com a mão como se as pessoas estivessem vendo o que eu estou desenhando no ar, mas, né, é uma idiotice. Então, assim, qualquer navio que sai do sul de Israel, da região de Eilat, e do sul da Jordânia, passa pelos Estreitos de Tirã. Por conta dessa importância, né, os Estreitos de Tirã são vigiados por uma missão de observadores da ONU, né, normalmente formada por militares dos Estados Unidos. Além disso, nós temos duas ilhotas ali, a ilha de Tirã e a ilha de Sanafir, tá, que foram cedidas para a Arábia Saudita pelo Egito em 2016, como parte do acordo fronteiriço entre os dois países. Então, você tem ali águas importantes para Egito, Israel e Jordânia, e ilhas controladas pela Arábia Saudita. É a única rota, né, marítima do sul de Israel e a principal rota marítima israelense, porque é a rota que conecta Israel à Ásia. E é um estreito que, por exemplo, se ele for bloqueado com minas, com navios que sejam fundados ali, né, você basicamente bloqueia o comércio marítimo, boa parte do comércio marítimo israelense. Repito, isso está ligado inclusive à guerra de 1967, já que boa parte do petróleo que Israel consumia naquela época passava por ali. Então, por que eu estou recapitulando isso? Porque foi anunciado nessa semana, depois da visita do Joe Biden, que câmeras irão substituir, né, a missão de observadores, tá, do Estreito do Tirã para garantir o livre trânsito no Estreito. Isso muito provavelmente significa, então, que os governos envolvidos, articulados muito provavelmente pelos Estados Unidos, garantiram uns aos outros que não vão mexer no Estreito de Tirã. Então não é mais necessário sequer uma missão de observadores. Você apenas simplesmente põe câmeras para averiguar algum incidente, para averiguar alguma reivindicação, e pronto, acabou. Então, isso é um possível passo naquela normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita que a gente tanto mencionou no programa passado. Do Oriente Médio, propriamente dito, a gente vai para o norte da África com duas breves notícias. A primeira delas, na Líbia, o primeiro-ministro eleito, né, escolhido pelo parlamento líbio, né, que não assumiu porque ele não tem legitimidade completa, né, o Abdulhamid Debeye, ele anunciou que realizou um acordo com o califa Haftar, o principal comandante militar da parte leste do país, que é apoiado pela Rússia e pelo Egito, rumo a um cessar-fogo e a um acordo, né, a um grande acordo nacional, né, com o Supremo, com tudo. A gente já teve anúncios desse tipo antes e não resultaram em nada. Então é sempre bom manter o ceticismo. E a outra notícia é que agora, no dia 25 de julho, na próxima segunda-feira, teremos o referendo sobre a nova Constituição tunisiana, né? A Constituição que basicamente, né, corre o risco de transformar a Tunísia numa ditadura na mão do Sayed, né, que já é basicamente o ditador. E a maioria dos partidos tunisianos anunciou que não vai apoiar o referendo e que vão promover o boicote da votação, tá? Ou seja, não é nem vão e votem não, querem o boicote da votação sobre a Constituição.